Tudo bom? Eu sou a corretora Naira Leite, eu trabalho atualmente na Lopes Rio e, bom, vou relatar um pouquinho da minha história com o Ítalo. Eu o conheci há mais de 10 anos atrás, eu trabalhava na época na Patrimóvel, que era a maior imobiliária do estado do Rio de Janeiro. A gente estava numa época muito boa de crescimento imobiliário e o Ítalo já era conhecido, ele trabalhava com alguns corretores. Ele fazia o trabalho que ele faz hoje. Ele foi um dos pioneiros dessa geração de leads via internet. E todos os corretores que trabalhavam com ele, na época eu não trabalhava ainda, vendiam todos os meses e eram os campeões de venda da Patrimóvel. Todos os meses eles eram os campeões de venda. E eu sempre quis trabalhar com o Ítalo, até que o meu gerente na época me apresentou e o Ítalo me deu uma oportunidade. Eu trabalhei por 30 dias somente e na minha carreira, que eu era nova na profissão, eu nunca ganhei tanto dinheiro na época, né, da corretagem, quanto eu ganhei com o Ítalo. Na época eu acho que eu ganhei mais de quase 50 mil reais em 30 dias. E, enfim, eu infelizmente precisei deixar o nosso trabalho. Eu morava na Barra, trabalhava na Patrimóvel, e foi quando eu me casei e eu fui morar no exterior. Eu precisei interromper o meu trabalho com ele. Depois de mais de 10 anos, a gente voltou a se reencontrar. No momento que a gente se reencontrou, eu atuava na região dos Lagos, Cabo Frio, Búzios e Niterói. E eu trabalhava com avulso e vendia esporadicamente. Conseguia sobreviver, conseguia pagar as minhas contas e sustentar minha filha, mas era aquele tipo de trabalho bem mais demorado. Eu vendia a cada 3 meses, enfim. Comecei a trabalhar com o Ítalo em final de janeiro de 2020, finalzinho de janeiro de 2020. E eu morava em Niterói. E todo dia eu pegava a estrada para ir para trabalhar na empresa. Me associei a Lopes Rio, né? E eu tinha uma meta muito tímida de venda por mês no início desse nosso novo trabalho. A minha meta era vender 500 mil reais todo mês. Era o que eu trazia de bagagem dos últimos anos da região dos Lagos. E ele falou para mim que eu tinha potencial para vender em torno de 10 milhões por mês. Eu ri. Que sonho, né? Enfim, comecei a trabalhar com ele a partir do finalzinho de janeiro de 2020. Em fevereiro, eu terminei em segundo lugar geral da Lopes Rio, ou seja, eu fui campeã de vendas. O nosso trabalho foi evoluindo e evoluindo e evoluindo. E eu fechei o ano de 2020 como a primeira corretora da Lopes Rio. Eu fiz quase 20 milhões de reais em todo o ano de 2020. E eu fui a primeira colocada, ganhei inclusive uma viagem para o exterior, como uma recompensa da empresa. Muito bacana isso. Então, 100% do trabalho que eu conquistei ao longo de 2020, toda a minha evolução foi em cima do trabalho desenvolvido por ele, pela gestão de leads, pela organização do nosso trabalho. Nosso trabalho, a organização é tudo. Então, nós precisamos ter organização. Então, tudo isso foi gerado por ele. Todo o ensino que ele me deu, tudo que ele me ensinou, que eu coloquei em prática, tudo isso fez eu ser a corretora número 1 da Lopes Rio. E passou o ano de 2020, entramos no ano de 2021. Tudo novo, uma nova onda aí de um quadro aí econômico com relação à pandemia, enfim. Eu continuei trabalhando, ele continuou fazendo o que ele sempre fez, e aquela meta inicial que eu tinha de 500 mil se transformou em mais de 10 milhões por mês, e de forma consecutiva, ou seja, em janeiro, fevereiro e março, eu vendi mais de 10 milhões por mês. No meu primeiro trimestre na Lopes Rio, eu já vendi 30 milhões de reais, ou seja, mais que o dobro quase o dobro do que eu vendi no ano passado pela Lopes Rio. Ou seja, eu bati a minha meta pessoal, inclusive uma meta histórica, né? A Lopes Rio, hoje, atualmente, ela é a empresa número 1 do Brasil, do mercado do Brasil. A Lopes Rio ultrapassou o VGV de vendas de São Paulo. E eu sou a corretora número 1 da Lopes Rio. Consequentemente, então, eu entendo que no mercado de lançamento, eu sou a corretora número 1 no Brasil. E tudo isso eu devo ao Ítalo, que ele me gerou, que ele me ensinou, ao que eu pude colocar em prática com o meu trabalho, com o trabalho dele. Então, assim, eu falo, inclusive, eu precisei me mudar
nesse meio tempo, desse primeiro trimestre. E ainda assim, nessa semana de mudança, eu consegui fazer uma venda de mais de R$1 milhão. Porque não para. Os leads que chegam pelo trabalho que ele faz são leads muito qualificados. É aquele cliente que quer comprar. Resta a nós, corretores, fazer um bom trabalho de atendimento. E os frutos são maravilhosos. Então, assim, eu digo para você, corretor, que está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo agora, que está tendo a oportunidade de aprender com ele, que sabe, não perca essa oportunidade, porque ele mudou a minha vida. A forma de eu trabalhar com ele mudou a minha vida. O que eu tinha uma vida tranquila, mas mais ou menos com preocupação financeira e tudo mais, porque eu sou solteira, eu sou sozinha, eu vivo sozinha. Hoje eu não tenho mais isso, hoje eu tenho tranquilidade, porque eu nunca mais fiquei um mês sem vender, desde que eu comecei a trabalhar com ele. Eu tô há mais de um ano vendendo todos os meses, tem mês que eu já vendi 6 imóveis no mesmo mês. Fevereiro eu vendi 11 milhões, março eu vendi 11 milhões, janeiro eu vendi um pouquinho menos, mas foi mais de 10 milhões. Então, assim, pega essa chance e agarra e se junte, porque realmente o que ele faz, ninguém faz. Eu conheço há quase 15 anos, ninguém faz. Eu trabalho na maior imobiliária do Rio de Janeiro, ninguém faz. Por mais que chegue alguém querendo dar treinamento, querendo ensinar, não faz como ele faz. Senão tinha outros corretores top de linha na empresa, como eu. E o meu VGV de quase 30 milhões é mais que o dobro do segundo colocado da Lopes Rio. Eu sou o primeiro lugar, mais que o dobro do segundo lugar. Isso se representa uma gerência. O gerente número 1 da Lopes vendeu 30 milhões. Então eu sozinha, é como se eu tivesse vendido por 40 corretores. Entende? Então assim, gente, agarrem isso. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado o Ítalo na minha vida. Eu sou muito grata a ele por ter me dado a primeira oportunidade há mais de 10 anos atrás de trabalhar com ele. E ele pôde conhecer meu trabalho. E eu sou grata, muito grata, por ele ter me dado uma nova chance no final do ano passado. E porque realmente ele mudou a minha vida. Então, desejo a todos muito sucesso. Eu desejo que nossa parceria possa continuar por muitos anos, Ítalo. Muito obrigada por tudo. E a todos, não percam essa oportunidade. Estamos juntos. Um abraço.